Oi, pessoal! Começando a segunda edição do seu programa Nós e o Universo dessa quinta-feira, dia 21 de setembro. Pois é, tempo passando. Vamos aos olás do pessoal aqui. Vamos lá, Bebi. Olá, Beto, Tata, ouvintes, sejam bem-vindos nessa segunda edição do programa Nós e o Universo. Olá, para você que está aí nos ouvindo, seja bem-vindo. Muito bem, e o tema de hoje, conforme prometido e propagado, terremotos. Terremotos. Essa semana, como todo mundo já deve ter acompanhado pelas redes sociais e notícias de um modo geral, na segunda-feira passada, então, nós tivemos dois abalos na região sul do país. A Tata já vai falar sobre eles. O mais interessante, no mau sentido, inclusive, foi que na terça-feira nós tivemos novamente um abalo, mas não aqui no Brasil, e sim no México, e esse sim muito mais pesado, vitimou uma série de pessoas. Tata também vai falar sobre isso. E para complicar ainda mais, ontem à noite, ou seja, na madrugada de quarta para quinta, hoje, tivemos outro abalo, e esse no Japão. A magnitude é 6,1, se não me engano. A Tata também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E nós não sabemos ainda vítimas, esse tipo de coisa, prejuízos materiais, enfim. Mas a gente começa o programa de hoje explicando para você que nos acompanha com tanto carinho e interesse ao longo dessa nossa trajetória de programa Nós e o Universo, um pouco sobre como funciona a geração de um terremoto. Como é que um terremoto acontece? Então, para ficar bem fácil, e é claro, eu vou arredondar algumas explicações aqui, eu vou dizer para vocês que existem basicamente duas causas, tá? Duas causas importantes. A primeira e mais violenta delas, violenta em termos de intensidade, normalmente é quando duas placas tectônicas, que todo mundo já sabe o que é, uma entra por baixo da outra. Quando uma força é entrada por baixo da outra, por conta desses movimentos de placa, há a liberação de uma energia, de uma quantidade de energia tão grande, que esta se propaga por cima da placa que ficou e chega até o continente mais próximo, levando toda essa energia na forma de vibração. Então, é aí que acontece o tremor. Há também, nesse mesmo ato, a possibilidade de que, nessa forçada de placa uma por baixo da outra, a energia liberada tanto por cima da placa que ficou, como em relação à placa que está entrando por baixo, seja liberada também na vertical. Ou seja, grande quantidade de água pode ser deslocada na direção do continente que foi atingido pelo tremor. Essas seriam, no caso, as famosas tsunamis que acompanham os terremotos originados por subducção de placas. A gente vai colocar uma imagem para vocês terem uma ideia bacana do que seja isso que eu tentei fazer aqui com as mãos. Muito bom. Essa é uma forma, na minha forma de ver, de entender, uma das mais violentas, uma das que propagam mais energia e, por conta disso, mais vibração, mais destruição. Existe uma outra forma de um terremoto acontecer, e esse normalmente fica a cargo daquilo que a gente chama de falha geológica. Ora, o que é uma falha geológica? A grosso modo também, falhas geológicas são rachaduras, cicatrizes que existem por sobre o material rochoso. Esse material rochoso você pode às vezes nem ver, ele está por baixo da terra, né? Então, porque nós temos áreas, por exemplo, aqui no Brasil, no Nordeste, você tem áreas totalmente cobertas por sedimento arenoso e embaixo delas você tem um material mais duro, né? Rochas mais duras. E a tal da falha, às vezes, está no material mais duro, por baixo desse material arenoso todo. Ou, como muitas vezes também a gente encontra por aí, falhas imensas. São trincas imensas que são totalmente visíveis, né, a olho nu. Na medida em que você passa numa estrada, você percebe uma formação rochosa mais horizontal, com uma fenda no meio. Isso é uma falha geológica. Muito bem. E na medida em que as partes que compõem essa falha, ou seja, o lado de cá e o lado de lá, também se acomodam por conta do quê? Às vezes, pessoal, vocês têm que imaginar que a crosta terrestre, como eu já expliquei em programas passados, é como um ovo de Páscoa, vamos colocar assim. Tá? São duas partes, não são duas, mas o ovo de Páscoa não são duas partes encaixadas? Duas metades. Duas metades, muito Sim. bem. Na realidade, as placas tectônicas seriam várias partes encaixadas sobre alguma coisa oca, que não é bem oca. Você tem embaixo da crosta terrestre, você tem magma, você tem rochas, depósito,
Dentro delas, você tem, por exemplo, petróleo, material em decomposição de milhões de anos atrás. Você tem outras rochas que suportam ou comportam camadas, aquíferos gigantescos, como é o caso do Brasil, que tem o aquífero Guarani, imenso, que pega do sudeste quase ao norte do Brasil. Entendeu? Muito interessante. Mas, então, quando essas reservas são exploradas, quando o petróleo é tirado desses reservatórios rochosos, ou quando a água é tirada, enfim, quando há algum movimento que tira a sustentação das rochas, que mantém a falha estável, ela encosta. Então é como você fez uma laje na sua casa, vamos pegar o exemplo da laje. Você fez uma laje na sua casa, né? Encheu a laje lá com concreto, ela está toda escoradinha por baixo. Se você tirar a escora antes da laje secar, ela vai trincar. Tá certo? Foi assim que aconteceu a falha geológica. Mas, se você tirar todas as escoras de baixo, sem que ela tenha secado, as rachaduras que formaram em cima vão se encostar e a laje eventualmente vai ruir. É isso que acontece quando a gente tem um terremoto proveniente de uma falha geológica, de uma cicatriz por sobre o material rochoso. Eu acho que deu para mais ou menos o pessoal entender, né? Bom, como eu estava dizendo, de fato, o terremoto provocado por subducção é o mais violento. Mas isso não quer dizer que o de falha geológica seja mais fraco. Ele pode ser mais... ele tem, inclusive, uma virtude, que é o fato de, uma vez a região ter monitoramento sísmico, é possível perceber quando ele vai acontecer. Às vezes com uma antecedência de 2 horas ou até de 24 horas, dependendo de como se faz esse monitoramento. No Brasil, até para vocês irem começando a ter uma ideia, o Brasil tem se preocupado, a USP especialmente, tem um departamento voltado para isso, né, Tata? Tem. E eles têm realmente colocado sismógrafos em muitos pontos estratégicos do território nacional, justamente preocupados com isso, e vocês já vão entender por quê. Só que agora, antes de eu continuar, eu vou passar o microfone para a Bia passar para vocês os nossos contatos, para que vocês possam participar ao longo da semana, hoje, durante o programa, como quiserem, fazendo perguntas, tirando dúvidas e assim por diante. Certo, Bi? Vamos lá. Certo, vou passar primeiro o WhatsApp, número 11 98 98 66275. 98 98 66275. Nós temos também a nossa página no Facebook, Nós Universo, e o nosso canal no YouTube também, onde a gente está colocando todos os programas passados para quem quiser assistir de novo ou quem perdeu algum programa ter a oportunidade de assisti-lo. Nós temos também 2 grupos no WhatsApp. Um grupo é só dos ouvintes do programa Nós Universo. Quem quiser ser adicionado é só entrar em contato conosco que a gente vai colocar você lá dentro. E o outro grupo também é o grupo do GPED, Grupo de Estudos e Pesquisas do Design Inteligente. Mas esse grupo é só para quem está interessado em contribuir, em ajudar com as pesquisas, os estudos sobre o TDI. Muito bem, já você volta, você tem mais informações, né, ligado a essa história do terremoto, e de repente, se for o caso, você passa também os contatos. Tata, narra pra gente os fatos que aconteceram a partir de segunda-feira, por favor. Vamos lá. Na segunda-feira, dia 18, aconteceu abalo sísmico, ou terremoto, ou tremor de terra, como cada um chama de uma forma diferente, não é isso? Na magnitude 3,5 Richter, né? Na cidade de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, que ficam nas regiões metropolitanas de Curitiba. Essa informação é do Centro de Sismologia da USP. Perfeito. No dia 19, aconteceu outro tremor, na escala 7,1, tá? Aconteceu no horário de Brasília por volta das 15 horas. Onde? Na capital, no sul da capital do México, Isso. na cidade de Izucar, de Matamoros, tá? 150 a 226 mortos. Puxa Outro também. Esse terremoto que aconteceu nessa madrugada de quarta para quinta foi localizado a 281 quilômetros a leste da cidade de Kamaishi. Fica em Honshu, que é a maior ilha do Japão.
profundidade de 10 quilômetros. Essas informações foi do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Muito bem, Tata. Bom, e para vocês terem uma ideia, a partir de agora, né, a gente vai colocar uma imagem para vocês, que é um painel que foi encontrado na internet, me parece bastante preciso quanto a esses eventos. Ele se propõe a informar em tempo real todos os acontecimentos naturais de magnitude significativa. Então, sejam terremotos, inundações, esse tipo de coisa, tá certo? Então, a gente vai colocar para vocês essas imagens, inclusive a Bia disponibiliza depois aqui em termos de ao nível das legendas a informação de como chegar a esse painel de controle de catástrofes naturais. E eu vou aproveitar agora, gente, para agradecer inclusive a Valquíria, nossa super ouvinte, que tem participado de todos os programas, e ela foi uma das pessoas que inclusive nos alertou quanto ao primeiro sismo, né? Do dia 18. Logo na segunda-feira chega notícias da Valquíria falando sobre o que estava acontecendo ali na parte sul do Brasil. E a gente então te agradece, Valquíria. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada. Continue participando. Está vendo como é importante e útil? Né? Sempre ajuda a gente por aqui. O grupo, né? O grupo, ela participa do GEPED? O grupo dos ouvintes, né? O grupo dos ouvintes também, do Nós Universo e do GEPED também. Perfeito. Lembrando que o GEPED é, como a Bia falou exatamente, grupo de estudos e pesquisa sobre design inteligente e todos os assuntos relacionados ao design inteligente. Pode parecer um pouco distante, mas desastres naturais têm uma correlação com o design inteligente também, tá certo? Então, é isso aí. Bom, é importante eu só frisar mais um detalhezinho antes da gente parar para fazer o nosso spot comercial, que, como a Tata deu como última informação, o terremoto ocorrido nessa madrugada no Japão, eu queria chamar a atenção para um físico japonês chamado Michio Kaku. Michio Kaku é um físico super conhecido, quem colocar esse nome na internet vai descobrir as participações dele, as predições dele em relação a terremotos, inclusive no próprio Japão. Vamos ver que é um cara sério, ele acertou muitos terremotos, inclusive, e ele defende a tese, com toda a força que ele tem, de que o nosso planeta Terra, vai entrar numa fase que ele chama de megaterremotos. Ele acredita que todos os continentes vão tremer sem exceção. Isso por conta do período geológico pelo qual a gente está passando. É uma espécie de amadurecimento geológico do nosso planeta. Então, ninguém está livre disso. A gente fez um programa ontem, né, sobre Atlântida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas a gente descreveu mais ou menos por alto como Atlântida e outras civilizações antigas desapareceram. E vocês vão ficar surpresos ao descobrir que foi por causa de erupções, né, de vulcões e de terremotos que muitas civilizações, sobre as quais a gente mal tem notícia e que eram até avançadas, inclusive, desapareceram. Portanto, gente, essas questões ligadas à parte natural, né, aos eventos naturais, a gente precisa começar a ficar atento a isso também, tá certo? Porque a gente vive num planeta que a gente costuma até brincar aqui, né, Tata? É um organismo vivo, porque ele continua com a sua dinâmica de evolução também geológica. Então é importante a gente prestar atenção nisso, tá? Mas olha, não sai daí não, a gente volta já já com mais programa Nós Universo, terremotos, não sai daí. Just a shot in the dark. Oi, pessoal, voltamos com o programa Nós Universo, segunda edição dessa quinta-feira, dia 21 de setembro. E olha só, nesse retorno, faço questão de falar para vocês sobre algo que nós fizemos ontem, né, Bia? Quarta-feira. Nós demos início àquela famosa petição eletrônica para que o governo federal a receba e saiba da nossa preocupação
em relação à elaboração de planos de emergência e contingência em relação a desastres naturais. Veja só, a gente tem falado com os nossos ouvintes, inclusive através do WhatsApp, com a preocupação de pedir sugestões de como a gente pudesse chegar ao governo federal e justamente provocar essa discussão. Mas nós chegamos à conclusão de que não adianta provocar discussão em relação a um assunto que está acontecendo diariamente, como hoje nós estamos conversando a respeito dos terremotos, começando exatamente por sismos que ocorreram no sul do país. Quer dizer, o tempo está correndo e esse tipo de coisa é muito burocrática. Então, o que nós fizemos ontem, né, Bia? Nós encontramos uma organização não governamental que disponibiliza formulários eletrônicos para que a gente preenchesse e iniciasse, então, efetivamente, a petição, que é uma coleção de assinaturas solicitando, pedindo a elaboração de planos de emergência e contingência para desastres naturais. Pasmem, pessoal, nosso país não tem. Eu fui atrás da Defesa Civil, tenho isso documentado inclusive por e-mails, e o pessoal fala que não tem conhecimento desse tipo de plano. Tem para pequenas coisas, pequenos desmoronamentos, inundações, onde isso normalmente acontece. Mas fora isso, não temos mais nada. Portanto, eu vou passar o microfone para a Bia vai passar a coordenada para vocês. Quem quiser, puder entender que vale a pena, por favor, assinem a petição. É extremamente fácil, a Bia vai explicar como é que é. Bia? Então é assim, pessoal, a petição eletrônica, a gente compartilhou ela no Facebook para ficar acessível para todo mundo. Então é só entrar na nossa página Nós Universo, acessar a petição eletrônica, ela está compartilhada bem em cima, não tem como errar. Cliquem nessa petição, vocês assinem ela, é só colocar o e-mail e o nome completo, apenas isso, não precisa de mais telefone, residência, não precisa de mais nada. Leva 1 minutinho, é super rápido, tá? Então, acessem o nosso Facebook, Nós Universo. E quem também não tiver Facebook, nos avisa pelo WhatsApp, nos liga e fala, olha, eu não tenho como acessar essa petição pelo Facebook. A gente envia o link através do seu e-mail, tá? Então, não tem problema quem não tem Facebook. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Tata? Não, só lembrando a vocês que para que todos se mobilizem. Por quê? Como o Beto bem falou, nós não temos esse plano de emergência, né? As catástrofes já estão acontecendo, pessoal. Comentei que recentemente foi o quê? Na segunda-feira aconteceu em Curitiba, né? Chile, Peru, está sempre acontecendo. Daqui a pouco vai acontecer de novo com o Brasil. Então, precisamos disso. Não de 100, no mínimo 100 assinaturas, né? Vamos transformar essas 100 assinaturas em 1.000, 2.000, 10.000. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E como que vocês fazem? Comentando sobre esse plano de emergência, comentando com seus familiares, comentando com seus amigos. Facebook é uma ferramenta que todos podem acessar. Exatamente. Não é isso? WhatsApp também. Então, vamos nos ajudar. O primeiro passo nós já demos, pessoal, mas precisamos da ajuda de muitas pessoas para que realmente esse plano de emergência vá para o Congresso Nacional, para que eles aprovem, vire lei e que realmente aconteça isso. Exatamente. Tá certo? Então, precisamos da ajuda de vocês. Como aconteceu recentemente, o quê? O furacão Irma, né? Isso. Lá no sul da Flórida, lá em Miami, todas as autoridades se mobilizaram, todos. Exatamente. E o povo já está acostumado com isso. O Brasil não está acostumado. Acontece uma enchente, o pessoal não sabe o que fazer, não é verdade? Fica todo mundo em pânico. Então, por favor, vamos nos conscientizar que precisamos nos mobilizar para que haja esse plano de emergência, para que todos assinem e vamos mandar para frente que ele ocorra, que ele seja sancionado. Muito tá bom? bem. Precisamos da ajuda de vocês. É isso. Falou a doutora Renata. Imagina. Muito bem. Falou muito bem. Então, gente, eu aproveito até para fechar esse raciocínio, dizendo a vocês o seguinte. De fato, se não fosse a mobilização do governo do estado da Flórida, muita gente teria ficado para trás e muita gente teria morrido. Mais vidas, além daquelas que foram perdidas, teriam sido fatalizadas. Né? Não tem a menor dúvida disso. No nosso país, como a Tata falou, realmente não tem nada e a coisa é burocrática e demora muito para acontecer. E a ideia aqui é mais ou menos a seguinte. Existem estudos a respeito dos sismos aqui no Brasil que dão mais ou menos a seguinte periodicidade para o que provavelmente vai acontecer. A cada 500 anos, segundo um especialista da USP,
existe um sismo, ou vai haver um sismo acima de 7 graus na escala Richter no Brasil, a cada 500 anos. Em 1690, se não me falha a memória, já teve um. Está registrado, inclusive. Então, a gente está perto de tê-lo novamente. Essa é uma coisa. Segunda coisa, o mesmo especialista diz o seguinte: a cada 5 anos, no mínimo, teremos em alguma região do Brasil um sismo de nível 5, de força 5, na escala Richter, nível 5. Então, veja, ou a gente se prepara para o inevitável, ou a gente vai pagar muito caro essa conta depois, tá certo? Vamos falar de coisa boa um pouquinho, antes da gente ir para a parte final do programa? Vou passar o microfone para a Bia, e ela vai mandar um abraço muito forte para todos os nossos ouvintes que entraram recentemente ou interagiram com a gente recentemente, né, Bia? É verdade. Vou passar também, antes de agradecer aos ouvintes, vou passar o contato para quem quiser também nos contatar, fique à vontade. WhatsApp 11 98 98 66 275. 98 98 66 275. A nossa página no Facebook, como eu já disse, Nós Universo. Nosso canal no YouTube também. Para quem perdeu todas as informações que eu falei, é só acessar o nosso site, noseouniverso.com.br. Então vamos para os abraços do dia. Eu quero mandar um abraço, todos nós queremos mandar um abraço para o Genaro. Ele é boliviano e mora em Barueri. Roberto Soares, do Mandaqui. Lucilene Vila Franca, de Caieiras. Meliana Marta, de Santana. Juliana Rocha, de Ermelino Matarazzo. Marli Aparecida de Souza, ela nos enviou o e-mail, não tenho o bairro dela. Renato Batista, de Louveira. Geraldo Donizete, de Suzano. Marcelo Oca, de Jundiaí. Edson Soares, de Mauá, Nelly Gilger, de Indaiatuba, Rodrigo JP, de Campinas, Ronaldo Nunes, de Mairiporã e Amanda Florentino, do Grajaú. Um abraço para todos e também para todos aqueles que eu não falei o nome. Abraços, pessoal. Abraço, pessoal. E olha, deixa eu aproveitar que a gente está nesse momento de confraternização e lembrar os nossos ouvintes e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais que o programa Nós Universo está passando por uma mudança de horário na Rádio Mundial. Provavelmente vamos manter o horário das 4h30 da tarde, né, com a transmissão do nosso programa às 4h30 da tarde, às quintas-feiras pela Rádio Mundial. Só que, independente de qual seja o nosso horário na rádio futuramente, nós vamos permanecer às quintas-feiras pelas redes sociais, pelo Facebook, com pelo menos 2 edições. Há projetos nossos de que a gente consiga acrescentar nas próximas semanas uma 3ª edição às quintas-feiras também, tá bom? Então, continuem nos acompanhando, a participação de vocês é fundamental, para a gente é essencial, a gente gosta demais, tá certo? Lembrando Beleza? também, Vamos né, lá, Tati. aqueles que tiverem dificuldade, eu não sei acessar o YouTube, não tem problema. Vocês podem acessar a nossa página, o nosso site, www.noseuniverso.com.br. Lá tem 2 botõezinhos, o botãozinho do YouTube e o botãozinho do Facebook, né? Aí vocês ficam à vontade. Quem não tem Facebook pode acessar o YouTube através da nossa página no site, não é? Muito bom. Gente, esperamos ter esclarecido, ajudado você a entender um pouco mais sobre como funcionam, como são gerados os terremotos, quais são as implicações mais importantes, o que está acontecendo no mundo. No primeiro bloco eu falei do Michio Kaku, então é importante a gente ficar de olho nessas coisas. Portanto, eu vou passar o microfone para a Bia, a gente já vai encerrando o nosso programa, mas a gente deve retornar num próximo programa, num outro programa aí no futuro, para falar novamente sobre as catástrofes naturais, tá bom? Então, por enquanto, Bia com o microfone. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, né? Pelo carinho de todos de sempre. E até semana que vem com mais um programa Nós Universo. Obrigada, pessoal, por compartilhar com vocês aqui mais um programa. Não esquecendo que nós temos o nosso grupo no WhatsApp, tá? O grupo dos nossos ouvintes, Nós e Universo, e também tem o grupo do GPED, né? Para quem queira também estar por dentro dos assuntos, queira se manifestar, é só pedir para nós adicionarmos, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês, uma excelente quinta-feira, um maravilhoso final de semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira com mais um programa Nós e Universo. Nós e Universo. Até mais, pessoal.